Everyone, and welcome to o curso completo de inglês. Meu nome é Eu estou muito animado por estar com vocês aqui hoje à noite. Eu queria falar um pouco hoje sobre proficiência versus conhecimento gramatical. Então, o que é proficiência? O que é conhecimento gramatical? Então, vamos falar com gramática primeiro, né? Conhecimento gramatical é seu entendimento sobre as regras do inglês, né? Estamos falando sobre inglês. Então, você sabe como conjugar o verbo, você sabe aonde colocar tal preposição, né? É to ou é for, né? Nessa situação. Essa palavra aqui é substantivo, ou é verbo, ou é adjetivo, ou advérbio, ou qualquer outra coisa, né? Esse é o tipo de conhecimento gramatical que eu estou falando, essa maneira de decorar regras gramaticais. Então, um lado. E o outro lado é proficiência. E aí, o que é proficiência? Proficiência é sua capacidade de usar a língua na vida real, de comunicar, ou na fala, ou na escrita, e fazer com que a pessoa ou as pessoas entendam o que você está falando. Então, qual é mais importante? É um pouco difícil, né? Porque sem conhecimento gramatical é muito difícil ser bem proficiente, né? Nem tanto. Aí é mais ou menos isso que eu queria falar hoje. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, essa é uma história, né, que tinha. Durante a Segunda Guerra Mundial, aconteceu que os alemães criaram muitos códigos para comunicar, né, pelo rádio, pelos sinais que eles tinham lá. E os americanos e os brasileiros e as pessoas estavam, o que eles estão falando? Precisamos saber o que eles estão falando. Precisamos de pessoas que falam alemão para poder decifrar esses códigos que eles estão mandando. Então, vamos para as faculdades e pegar todo mundo que se formou em alemão. Eles vão nos ajudar. Você se formou em alemão? Sim, eu me formei. Tá bom, vem fazer isso. Eu não sei fazer isso. E foi uma coisa assustadora que aconteceu com o governo e com o exército de muitos países nessa época. Pessoas formadas, experientes, com papel de diploma, falando alemão, ou italiano, ou japonês, não conseguiam fazer nada com a língua. Talvez você já conheça essa experiência de estudar inglês por muito tempo. Decorar um monte de regra gramatical e, no final das contas, ainda não saber falar nada, né? Esse era o estado naquela época também. E estava nesse estado por causa do modo de ensino que focalizava na gramática. Focalizava nessa... se você realmente quer falar uma língua, você tem que decorar todas essas regras. Não há outra maneira de você aprender e conseguir usar uma língua sem decorar um monte de regras. E por décadas, talvez até séculos, essa ideia permaneceu na educação, nas faculdades, nas escolas de inglês, nas escolas de línguas mundialmente. Tem que decorar as regras gramaticais e aí depois daquilo você vai ser fluente, você pode começar a usar a língua. Chega mais atualmente... A realidade é que temos aprendido recentemente, nos últimos 30 anos, é que isso simplesmente não é verdade. Muitas pessoas conseguem falar fluentemente, né, no nível de proficiência, usar a língua de uma maneira muito alta e muito eficientemente e não entendem quase nada de gramática. E o exemplo perfeito disso é qualquer falante nativo de qualquer língua do mundo. Eles não entendem, eles não têm conhecimento gramatical nesse sentido de regras decoradas. Não fazem ideia daquilo. Mas são nativos, perfeitamente fluentes, são o padrão de o que é fluente, eles lá, nesse sentido. Então, tá desconectado essa ideia. Quando você está aprendendo de segunda língua, né? Não é sua língua materna, não é sua língua natal, é um pouco diferente. E
Porém, você não precisa desse conhecimento gramatical, dessa ideia, né? Regras decoradas. Pode te ajudar. É uma ótima ferramenta para acelerar seu aprendizado. Mas ter esse conhecimento não é o fim, não é o propósito. O propósito é proficiência, essa coisa aqui, é isso que queremos. E o que temos aprendido através de escanear o cérebro e ver a maneira que o cérebro funciona, sabemos que a capacidade de nosso cérebro, tem uma parte do cérebro que cuida de língua. E que essa parte do cérebro é muito, muito mais avançado do que a parte que cuida de regras e decoração. Então, processando dentro de proficiência, nós conseguimos produzir e falar e comunicar muito mais facilmente se formos nessa direção com ênfase no performance, digamos, né? Ou na proficiência em falar com as pessoas. Vamos falar mais rápido, vamos falar melhor, mais facilmente, com uma aplicação na vida real, né? Ao invés de decorar regras e decorar mais regras e aprender mais regras para decorar. Até hoje eu tenho alunos dentro da minha sala de aula que têm decorado essas regras melhor do que eu. Eles conseguem falar, professor, isso não é a terceira condicional de alguma coisa? E eu, pode ser, eu não sei. Porque esse conhecimento, mesmo para o professor, não é necessário para ser fluente e proficiente no inglês. Não é algo que ensinamos dessa forma dentro da escola, nem para o professor, porque não é útil mais. Entendeu? Eu estou falando meu duro aqui. Esse conhecimento pode ajudar você a passar barreiras, mas o propósito é passar a barreira, não decorar a regra. Entendeu? Essa é a ideia, né, de fazer assim. Isso é algo que me ajudou bastante quando eu estava aprendendo português, para, de certa forma, ignorar as regras e ver como o povo fala. E até hoje, né, meu português não é perfeito, vocês sabem, né, dá para ver e ouvir, né, que meu português não é perfeito. Mas tem um monte de regra do português que eu nunca decorei, mas eu consigo falar. Eu consigo comunicar com vocês. Vocês conseguem me entender. Quantos de vocês gostariam de falar inglês tão bem quanto eu falo português? Né? E essa é a ideia, porque eu fui nessa maneira. Para proficiência, não para gramática. Tá? Então, vocês também podem fazer isso. Vamos para a proficiência e não para a gramática. A gramática é útil, é bom, mas é só uma ferramenta, é só uma parte pequena de algo muito mais importante. Obrigado por estar aqui comigo, né, nesse podcast, nessa coisa que eu estou fazendo aqui. Agradeço pelo tempo e até amanhã. Tchau!